Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Em nome de Jesus. Estou aqui desejando a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, né? Minhas amigas. Que esse dia seja um dia abençoado pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que não venha faltar fé no nosso coração, não venha faltar para nós saúde, força, né? Coragem para nós estar realizando nosso trabalho do dia a dia. Que Deus venha estar guardando a casa de cada um de vocês, venha trazer proteção, né? Que vocês possam estar debaixo da poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é Ele que conduz nosso passo, nossa vida, né? Hoje eu vou estar aqui, gente, meditando na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela, né? Ela é um refrigério para nossa alma, né? A Bíblia, ela tem muitos conselhos maravilhosos e orientação para nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Que Deus abre bem a mente nossa para estar recebendo essas palavras, né, do Senhor, né, para nossa vida, que venha estar guardada no nosso coração, que ela não venha entrar para um ouvido e sair para o outro, né? Que nós venha estar guardando a palavra do Senhor no nosso coração, porque essa palavra são as palavras maravilhosas do Senhor, né, para orientar a nossa vida, e que nós possamos se encher do Espírito Santo cada dia mais, né? Abraçar a palavra de Deus, não endurecer o nosso coração, que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, né? Então vamos lá, gente, eu vou ler aqui o Salmo 23, no dia de hoje, para nós estar meditando nessas palavras. Então, aqui no Salmo 23, capítulo 1, fala assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada, né, a gente vai sentir falta, né? Eu tenho muito, assim, meditar nessa palavra, que fala que o Senhor é o meu pastor. Se Deus é o nosso pastor, né, nós somos as ovelhas, né? Então, o pastor, ele cuida das ovelhas, né? E ele conduz as ovelhas, né? Para onde para as ovelhas tá indo para o caminho certo, né? Porque quando a ovelha ela sai do caminho ali, ela se perde, né? Ela cai num buraco, como diz assim, vem algum bicho, ataca elas, né? Elas estão desprotegidas. Por quê? Porque elas estavam indo, né? Indo uma ali junto com a outra e o pastor estava guiando elas, porque o pastor tá ali para proteger as ovelhas e nós somos as ovelhas e Jesus é o nosso pastor. Então, se nós tiver debaixo da direção da mão do nosso Deus, né? Tendo ele como nosso pastor na nossa vida, ele vai estar conduzindo o nosso passo. Ele vai estar protegendo, nos guardando, dando livramento, né? Cuidando de nós. Porque ele é um pai amoroso, então ele cuida das suas ovelhas. O pastor, ele cuida das ovelhas. Então Deus está cuidando. Mas a partir da hora que a gente sai dali e pega um atalho contrário da vontade de Deus, contrário da palavra de Deus, nós estamos desprotegidos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque quem nos protege é Deus, quem nos guarda é Deus. Então, nós vamos estar desprotegidos, né? Então eu falo isso, que nunca venha faltar na nossa vida, né? Pode faltar tudo na nossa vida, tudo. Mas que não venha faltar o nosso pastor na nossa vida, que é Jesus Cristo. Que ele venha estar sempre na nossa vida. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, né? É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege de todo mal, né? Ele cuida das ovelhas, né? Então que nunca venha faltar na nossa vida o nosso pastor, que é Jesus Cristo, né? E no Salmo 23, no versículo 2,
fala: deitai-me e fazem verdes pasto, né? Guia-me mansemente pelas águas tranquilas. Olha para vocês verem, gente. Que palavra maravilhosa. Ele cuidando de todos nós com todo carinho, né? Nós poder deitar a cabeça no travesseiro durante a noite e dormir tranquilo. Porque nós sabemos que temos um pastor cuidando de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos guardando. E nós podemos dormir sossegado. Porque Ele está cuidando de nós. Ter essa confiança, né? Que o Senhor está cuidando de nós. Né? Tá nos livrando de todo o mal. Porque de noite a gente está dormindo, a gente não vê. Mas o Senhor está livrando. Ele está guardando a nossa casa, guardando o nosso quarto, guardando nós ali, gente. Protegendo, né? Devemos ter essa confiança. Porque eu falo, gente, se Deus está contigo, gente, comigo, contigo, com nós todos, né? Ele vai estar sempre nos capacitando, sempre nos capacitando. Na hora que vier a luta, na hora que vier a dificuldade, não é que nós não vamos ter dificuldade, a dificuldade vai vir, né? A dificuldade vai vir, as lutas vai vir, mas nós vamos ser capacitados pela bênção de Deus. Por quê? Porque Ele cuida de nós. E Ele vai nos capacitar no dia a dia nas lutas. Porque Deus é conosco. Deus cuida de mim, de você. Mas a partir da hora, gente, que nós estiver tendo Ele como nosso pastor na nossa vida. Ele sendo nosso pastor, Ele vai estar cuidando da ovelha. Vai estar indo no caminho que Deus quer que nós vai. Porque se nós desviar desse caminho, não tiver Ele como nosso pastor, nós estamos sozinhos, desprotegidos. Porque quem guarda nós é Deus, quem protege é Deus. Nós devemos ter essa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Deus vai estar sempre honrando a gente, sempre protegendo, sempre abençoando. Porque Deus é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós. E a Linda fala assim no versículo, capítulo 3, no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha que palavra maravilhosa, gente. Se nós estamos com Deus junto conosco, nós pode andar, né, pela sombra, pelo vale da morte. A gente não precisa ter medo, porque a gente sabe que Deus está conosco. Nós temos essa confiança que o Senhor é o nosso pastor e Ele está cuidando, está nos protegendo, está nos abençoando. Então nós não precisamos ter medo. Nós temos que ter confiança e confiar que Deus, Ele te defende. Ele peleja por você, Ele cuida, Ele te ampara. Pode tua família te desamparar, mas Deus jamais te desampara, gente. Creia nessa palavra. Deus vai sempre ser o consolo na tua vida. E no 5 fala, prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha, Deus, Ele é contigo. Quando Deus é com a gente, os inimigos não vai ter poder contra a tua vida. Porque tudo aqui é permissão de Deus. Deus cuida, Deus livra, Deus dá livramento, Deus protege. Ele é contigo, gente. Confie em Deus, porque Deus é maravilhoso. Você não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, apenas tem que ter obediência à palavra de Deus, obedecer. E certamente, né, no 6 fala que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem coisa mais gostoso, gente, coisa mais gostoso nessa vida é estar na casa do Senhor.
louvando, glorificando o santo nome do Senhor, que é esse Deus tremendo, esse Deus todo-poderoso, né? E a bondade e a misericórdia de Deus seguirá vocês todos os dias da tua vida, gente. Olha que palavra maravilhosa. A palavra de Deus, gente, ela é remédio para nossa vida. Ela é alimento. Nós alimentamos todo dia, gente. Arroz, feijão, né? No almoço, uma carne. É importante comer, almoçar, jantar, tomar o café da manhã, café da tarde, se alimentar pra gente ficar forte, porque senão a gente fica fraco. O que acontece? A gente, se não comer, ficar vários dias sem comer, a gente pode desmaiar, ficar doente, parar no hospital. Mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se nós não tiver nos alimentando na palavra de Deus todo dia, lendo a Bíblia, orando, vigiando, buscando a presença de Deus, estando em comunhão com Deus, nós vamos fraquecendo na fé, nós vamos desanimando, daqui um pouco nós não quer orar mais, daqui um pouco nós não quer meditar mais na palavra de Deus, e o inimigo vem, o inimigo vai atacando vocês de toda forma, porque o inimigo, gente, eu falo isso, o inimigo, ele tá atacando mais as pessoas hoje em dia, é dentro da igreja. Não é lá fora no mundo, é dentro da igreja. Porque ele quer que nós sejamos um crente da boca para fora, sabe? Querendo tirar a nossa comunhão com Deus. Oh, glória a Deus. Deus, gente, ele sente saudade, né? Ele sente saudade. Ele quer que nós, gente, sejamos todos salvos, né? Ele quer que nós todos estejamos na presença dele. Ele quer o melhor para nossa vida. Ele quer que nós sigamos os passos, né, de Jesus para nossa salvação. Gente, eu falo isso. Hoje, a arca, né, de Noé, Noé fez a arca que Deus mandou ele fazer. A arca de Noé protegeu a família de Noé. E hoje, gente, essa arca é a igreja, é a casa do Senhor. Se nós estivermos na casa do Senhor de todo o nosso coração, sendo crente fiel a Deus, nós estamos protegidos debaixo da proteção de Deus, né? A obediência, né? A palavra dele. Porque eu falo, minha gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só o fato da gente estar sentado no banco da igreja, estar indo na igreja, que significa que nós mudamos, que nós convertemos, não. O que vai fazer nós converter, mudar nossas atitudes, vai ser entregar sinceramente todo o nosso coração na mão do nosso Senhor. Porque o que muda nós não é o fato de estar na igreja. O que faz nós mudar é o fato de Cristo estar em nós. Nós receber Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós vamos ter mudança. Quando a gente desce nas águas do batismo, a gente desce a velha mulher, né? Dando um exemplo quando eu fui para a água do batismo, eu entrei na água para me ser batizada, eu era a velha Marlene, né? Quando a gente sai da água, a gente sai uma nova criatura, né? As coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo. Se a pessoa que batizou, entrou nas águas para batizar, se ela bebia, ela não vai beber mais. Se ela fumava, ela não vai fumar mais. Se ela tinha palavras que não agradavam a Deus, não vai falar palavra mais que venha ser, que não agrade o Senhor, que vai ser palavra que vai edificar o nome do nosso Deus, né? Se mentia, não vai mentir mais. Se fazer coisas boas, coisa que é certo aos olhos de Deus, fazer aquilo que é da vontade de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, tá aqui. Gente, não tem como
a gente fazer a vontade do Pai sem ler a palavra do Senhor, sem meditar nela e sem guardá-la no nosso coração, no nosso pensamento. Que nós possa consagrar nosso pensamento a Deus, consagrar nossa boca, nossos ouvidos, nossos olhos, nossos pés, nossas mãos. Tomar cuidado aonde a gente põe a nossa mão, aonde a gente põe o nosso olho, aonde o que a gente anda escutando por aí, falando, porque tem coisa que não edifica a Deus. Não vamos, né, levar o nome de Deus em vão na nossa vida, né? Então nós temos que orar muito, vigiar, porque a carne é fraca, né? A carne é fraca, gente, mas Deus nos fortalece. E para nos fortalecer é através da palavra, é vigiar e orar e meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia, né? Meditar e não deixar o coração endurecer diante da palavra de Deus, né? Que nós possa estar com o nosso olho aberto, né? Espiritualmente, para estar sempre ouvindo as palavras de Deus e guardando o nosso coração, para que nós possa não pecar. Quando nós guardamos nossa palavra de Deus dentro do nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus. Porque o que dá força para nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sozinho nós não somos nada, mas com Jesus, né, vamos vencer sempre. A Bíblia fala na palavra de Deus que Jesus fala, né, que ele não falou que nós não ia ter aflições. Pelo contrário, ele falou, vocês vão ter muitas aflições, mas eu venci, vocês também vão vencer. Então, nós temos que abraçar essa palavra, tomar posse, né, da nossa bênção e crer, né, nessa palavra maravilhosa que Jesus venceu, nós também vamos vencer, que nós não estamos sozinhos, né? O Deus, ele de antigamente é o mesmo Deus hoje e é o Deus de sempre. Que essas palavras entrem no coração de vocês e que vocês tenham uma excelente tarde, abençoada por Deus, né? E que Deus possa estar aí guardando cada um de vocês. Que Deus venha cobrir vocês com o precioso sangue dele, proteger vocês desde o alto da cabeça até a planta dos pés, livrar de todo o mal, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? E que Deus venha abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu creio e tomo posse por todas as bênçãos que Deus tem deixado para nós aqui, que é a palavra. Deus fala com nós todos os dias através da palavra. Vamos obedecer, vamos ficar firme na presença de Deus, orar a Deus para Deus firmar os nossos pés cada vez mais na casa dele, que nós possamos estar sempre meditando na palavra dele, lendo a Bíblia, né, orando, buscando, e que nós venhamos tomar posse da nossa bênção, crer no milagre, né, na nossa vida, porque Deus tem muitos milagres que Deus faz, gente. E são milagres maravilhosos, né, que Deus fez antigamente e faz hoje. Eu acredito muito, creio muito, gente, que existem milagres. E creio que Deus, gente, ele cuida de cada um de nós. A partir da hora que nós temos confiança. Nós não podemos servir a Deus em troca de querer que Deus faça algo por nós, né? Servir a Deus por amor. Não em troca, porque Deus não se agrada com baganha, breganha. Ah, eu vou servir o Senhor, mas você tem que fazer isso para mim. Não. Que seja feita a vontade dele na nossa vida. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Porque ele sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim. Eu não sei qual que é o dia, o que vocês estão passando no dia de hoje, se está passando por alguma angústia, alguma luta, mas dobra o joelho e vai orar a Deus, porque Deus, ele ouve a oração, porque eu nunca vi um servo do Senhor temente, que confia no Senhor, né? E ele nunca abandona, nunca deixa nós desamparados. Então, quando a gente ora com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus ouve, ele ouve, gente, ele ouve a nossa oração. Seja fiel a Deus. Porque na Bíblia fala, aqueles que me honram, ele honra, né? Então, seja honesto, sincero diante de Deus.
não vá a Deus em troca de nada, não, gente. Vá a Deus por amor, né? Porque eu fui, gente, eu fui a Deus pela dor. Eu fui pela dor. Não espere você passar tudo de ruim, não, gente. Eu falo pra vocês, um testemunho que eu dou assim que se eu devia ter ido a Deus mais logo. Eu demorei para ir para a presença de Deus. Passei por tanta coisa, gente. Passei por tanta coisa. Deus me livrou até da morte. É um testemunho que eu dou. Uma hora eu vou contar esse testemunho para vocês, gente. Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte, gente. E eu acredito muito no poder da oração. Ore, gente, não deixe de orar. Quando a gente ora para casa da gente, para a família da gente, para os filhos da gente, você precisa ver o tamanho do poder que tem uma oração. Quando a gente ora e entrega na mão de Deus, Deus cuida mesmo, gente. Deus cuida, tudo está na mão do Senhor. Confie nele. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus, viu? E tchau.